Tem muita gente hoje, né, que tá no mundo, olha, sabe que Deus existe, mas vive como se ele não existisse. Então era isso. Eu olhava, sabia que Deus existia, mas eu vivia como se ele não existisse. Entende? E aí eu chego em Cascavel, fui pro hotel, fui na casa dos amigos e à tarde a gente ia comer um doce. E aí, quando nós saímos, a minha amiga falou assim, só vou passar na casa de um amigo da minha mãe e entregar esse envelope. Ela tava com um envelope. E nós fomos pra um bairro bem simples de Cascavel. E quando a gente chega lá, ela fala assim, só um pouquinho, rapidinho. Eu até brinco, por que o rapidinho de mulher é diferente do nosso, né? Passou 10, 20, 30 minutos, ela não saía de dentro da casa, uma casa muito simples. Aí nós descemos e fomos. Quando a gente chega lá, tinha um homem bem assim, com a perna cruzada, olhando pra porta, e num sofá mais atrás, uma mulher com 5 crianças e a minha amiga, conversando. Quando a gente entra, esse homem fala assim, que bom que vocês entraram. E eu dentro de mim tava brabo, falei assim, por que não foi chamar? Ali naqueles minutos eu descubro que ele é o pastor da mãe da minha amiga. Só que ali eu aprendi uma coisa, Karina, que Deus conhece nós mais do que nós mesmos. Ele não falou de Deus. Falou sobre política, futebol, família. Não falou, não me criticou, não falou que eu ia pro inferno, nada. Eu me apaixonei. Eu fiquei 1 hora conversando com ele. E daí na hora ele só fez uma coisa. Quando eu tava indo embora, ele falou assim, é Thiago o seu nome, né? Eu falei, sim, tava na porta. Ele falou, se você não tiver nada pra fazer hoje à noite, vem aqui que tem um culto. Era um lugar tipo desse tamanho, tinha 20 pessoas no máximo. Aí eu gostei muito dele. Aí eu quis ser educado. Eu falei, claro, pastor, se der eu venho. Mas mentira, eu não pensava em ir. Eu já tinha comprado ingresso da boate, tinha comprado bebida, ia fazer uma festa à noite. Nossa. E saí dali, fomos comer, fui pro hotel descansar. 18 horas, quando eu acordei, eu comecei a ligar pra todo mundo. E ninguém me atendia, ninguém me respondia. E aí veio uma voz. Se você não tiver nada pra fazer, vem no culto. E aí eu dei um impulso. Peguei um motoboy na época, não sei se você lembra, tinha motoboy. E eles me levaram, cheguei lá no culto, o culto tinha começado. Ele tava atrás eu lembro como se fosse hoje, eu entrei, e ele tava atrás o púlpito dele era de madeira grande, assim, tava de joelho atrás, orando, ele me viu. E como eu tava num lugar que eu não sabia porque eu tava, eu sentei na porta, assim, bem na ponta, sabe? Bem na... Tipo, qualquer coisa eu saio, eu abro a correndo, não sei o que vai acontecer aqui. lá, né? E aí começou o culto e tal, e quando o culto começou, o meu telefone começou a tocar e vibrar. Porque as pessoas que eu tinha ligado começaram... Porque o diabo faz isso. O diabo já sabia que geograficamente ele era o lugar que ia iniciar o meu milagre. Ele vai tentando até o último segundo. Eu desliguei o celular e falei, não, agora eu vou ficar aqui. Tô aqui e fiquei. Só que eu fiquei com aquela sensação de ir embora. Eu ficava olhando o relógio. Sabe quando você tá num lugar que você não tá... Olhar o relógio. E senta e levanta, aquela coisa de culto bem... Era um culto muito pentecostal. Muito, muito pentecostal. As igrejas pequenas normalmente são bem pentecostais. E chegou no final do culto, ele falou assim, fechem seus olhos que eu quero orar por vocês. Só que eu, muito curioso, eu fechei um e deixei o outro aberto. Quem nunca fez isso, né? Deixa eu ver se alguém vai cair, se alguém vai rodar, o que vai acontecer. E aí, eu não sabia o que acontecia. Ele começou a orar pelas pessoas. Só que, eu não sei o que aconteceu, eu perdi ele de vista e, de repente, ele botou a mão no meu ombro. E ali, Karina, ele começa a contar a minha infância. Ele fala com 1, 2, 3, 4 anos. Eu estava contigo. E ele não sabia nada da minha vida. Fui eu que te curei. E começou a falar. Falou do que eu estava passando. E ele falou... E ele me entregou 3 palavras proféticas aquele dia. Né? Uma delas era... Hoje nasce uma criança. E essa criança dependerá de você para sobreviver. A outra, ele falou... Antes de você ir embora dessa cidade, eu te provarei que sou Deus. E a terceira, ele falou assim... Peça o que você quiser. Dia e hora, sem restrição. E eu provarei que eu sou Deus. Beleza, ele falou aquilo. Me impactou na hora, mas eu saí dali como... Esqueci. Dia e hora, peça o que quiser. Todo mundo gostaria de ouvir essa voz agora, hein? Fala a verdade. É quase encontrar a lâmpada mágica do Aladim, né? Nossa! Fala, esfrega a lâmpada e você tem um pedido. Eu conto isso no meu livro. E aí eu saí dali, Karina. Aquela noite eu não fui pra balada. Eu não sei por quê. Você lembra o que você pediu? Você lembra que você pediu? Calma, eu não pedi nada. Calma, nada. Nada. Ai, meu Deus. Aquilo... Tô ficando tensa aqui. E aí... Dá pra voltar lá pedir ainda? Aí eu não pedi, porque aquilo não fazia sentido. E o diabo vinha na minha cabeça fazendo com que a palavra sobrenatural entrasse no descrédito. E o diabo faz isso. Ele quer que o natural sobressaia o sobrenatural. Então, isso é besteira. E eu fui dormir. Acordei outro dia, fiquei na casa do meu amigo e tal.
Antes de eu ir embora da cidade, antes de eu ir pra rodoviária, o telefone toca no domingo à tarde. E era o telefone que eu trocava. Lembra na época que você comprava chip nas banquinhas? Eu pegava CPF de pessoas na internet, ativava o chip pra cobrador não me achar, não ficar me cobrando. Gente. E me ligou um número de São Paulo, eu atendi. Aí era uma pessoa próxima, a pessoa brigou comigo primeiro, depois ele falou assim, olha, ele era uma pessoa de alto escalão de um dos bancos que eu devia um bom dinheiro. E aí ele me ligou e falou, olha, a sua dívida chegou pra mim, você não se preocupe com ela, esqueça essa dívida por 2 anos, só daqui 2 anos você vai voltar a pagar. Nossa. E uma das palavras de Deus era, antes de ir embora dessa cidade, eu te provarei que sou Deus. Nossa. Só que olha Eu nunca vi isso. Olha o que o diabo fez, Karina. Quando isso aconteceu, em vez de eu lembrar da palavra de Deus e vincular a Deus, eu peguei e falei, porque essa pessoa que fez isso por mim, lá no passado, eu tinha ajudado ela financeiramente. Uhum. E aí veio na minha cabeça o diabo, tá vendo? Você ajudou ele financeiramente, agora por isso que ele tá te ajudando e tal. Pra mim cair em descrédito daquilo que Deus falou. E o diabo conseguiu naquele momento. Eu voltei pra Joinville, tudo continuou a mesma coisa. Só que um dia um amigo meu de Balneário Camboriú me ligou. Falou, vem passar o final de semana comigo. Daí eu falei, cara, mas eu não tenho dinheiro. Não tem como ir, meu carro tá com busca e apreensão. Ele, não, vem de madrugada, eu mando dinheiro na conta do seu pai e você vem. Porque se caísse na minha conta, né, ia sumir na hora. E aí, isso aconteceu, eu cheguei em Balneário Camboriú no sábado também. Tivemos um dia maravilhoso, ele tinha um poder aquisitivo muito bom, morava bem em frente ao mar. Comemos camarão, não falamos de problema, de nada. No domingo de manhã, quando eu acordei, tava no café da manhã assim, e ele virou pra mim e falou assim, Thiago, se você pudesse resolver um problema seu, qual problema seria? Aí eu pensei e falei, cara, o meu carro. Porque o carro limitava o ir e vir. Era como uma prisão aberta. A todo momento eu tinha medo de ser parado e perder o carro. Aí ele chamou o nome da voz, chamou a esposa dele, Ciclana, traz meu talão de cheque. Aí em cima da mesa ele vira pra mim, qual que é o valor que você deve? Aí eu calculei, pensei, botei bem pra cima, né? Imagina que as pessoas vão me julgar. Mas tinha pedágio, seguro. E aí ele pegou e fez o cheque no valor que eu falei. Mas a questão não era aquela. Ele sabia que tinha um propósito. Ele, antes de me entregar o cheque, falou, só tem uma coisa que você vai ter que fazer. Eu falei, o quê? Ele falou, você vai ter que ir no culto hoje à noite comigo. Eu falei, por esse valor? Só ir no culto? Eu falei, tá combinado. Ele falou, beleza. Peguei o cheque, passamos um dia incrível. Quando deu 16 horas, nós estávamos na praia. Ele falou, agora vamos subir e nos arrumar pra gente ir pro culto. Eu falei, amém. Saí correndo, bati. 18 horas eu estava pronto. Fomos pra igreja. Quando a gente chegou na igreja, ele era amigo do pastor, então a primeira fileira estava reservada. Quando nós estávamos entrando, ele falou assim, a gente vai sentar lá na primeira fileira. Eu parei. Falei, não. O acordo não falava isso. Era vir no culto. Eu vou sentar lá atrás, na última cadeira, próximo da porta. Por quê? Pra se precisar sair também, a mesma Daí estratégia. eles foram pra frente e eu fui pra última. Só que eu fui de vermelho, eu cometi um erro. Você já vai entender por quê. Começa o culto, era um convidado. Ele era um mineiro. Eu brinco que o sobrenome dele era Pentecostal, porque pensa no homem. Ele pregou 1h40 sem a banda descer do púlpito. Uau. Falou em línguas, profetizou, fez muito. De repente, ele para a banda, vira pra mim, lá no fundo, e fala, você aí no fundo, levanta. Eu fiz assim, né? Cutuquei a mulher do meu lado, falei, tá te chamando. Daí ele falou, não, você, de vermelho. Eu brinco que eu olhei à minha volta, só tinha gente de preto, branco e cinza. E eu de vermelho. Único. O que acontece? Era uma igreja grande, 2.000 pessoas. O que acontece quando um cara, no final, pedem pra levantar? A igreja inteira. Ele começou a falar da minha infância, só que ele falou de uma coisa que daí... Ele falou do que o pastor... Falou do pastor de Cascavel, tudo que Deus tinha falado em Cascavel, ele falou Ele de volta. repetiu. Só que ele falou assim, você é um covarde na frente de todo mundo. Você não tem coragem de fazer o pedido porque você sabe que eu existo. Você sabe que eu provarei que eu sou Deus. E começou... E aquilo mexeu comigo, por isso que eu digo, Deus conhece nós. Quem sabe, eu não gosto de ser confrontado. Quando ele me bateu, eu falei, agora eu vou fazer esse negócio porque eu sei que Deus não vai acontecer nada. E eu saí dali determinado a fazer o pedido. E eu fiz o pedido. E no caminho eu liguei pro pastor lá de Cascavel. Falei, Tô fazendo pedido. Falei, tô aqui fazendo propósito e tal. Decidido. Ele falou assim, o que você pediu? Ali eu vi que eu não pedi uma coisa muito boa. O que você pediu? Daí eu falei assim, eu pedi que o telefone da minha casa tocasse 3 vezes em determinado dia e determinada hora. E parasse de tocar. Aí ficou um silêncio do outro lado.
De repente volta o pastor rindo. Muito bom o pedido, muito bom. Tipo, foi horrível, né? Horrível, qualquer um pediria qualquer coisa, menos isso. E aí eu falei, e agora, o que eu faço? Daí ele falou, olha, você tem que orar. Eu falei, tá bom, como é que ora? Eu não sabia orar. E eu subi, Karina, cheguei em Joinville. Ele falou, cara, conversa com Deus como você está conversando comigo. Oração é conversa. Conversa. Cheguei em casa, desculpe, de noite. Não tinha uma Bíblia, não tinha nada. Não tinha ninguém, não tinha Bíblia, não tinha nada. Me ajoelhei e falei, eu sei que você não existe, eu sei que nada vai acontecer, mas eu fiz um acordo, eu fiz um propósito, e todos os dias eu vou vir falar com você, mesmo sabendo que nada vai acontecer. Amém. Eu falei isso durante uma semana.